Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina nesta quarta-feira da Semana Santa. Essa semana maior, essa semana tão valiosa na nossa vida cristã. Quero te convidar a meditar comigo o Santo Evangelho, a Palavra de Deus. Essa palavra que tem o poder de transformar os nossos corações, para que nós sejamos aquilo que Deus sonhou para cada um de nós. Deus, Ele tem um projeto, Ele tem um sonho para a minha vida e para a sua vida. E para que eu possa executar esse projeto se realizar, eu preciso ter os ouvidos atentos para a sua palavra. Então, abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 26, do versículo 14 até o versículo 25. Mateus 26, 14 a 25. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: "O que me dareis se eu vos entregar Jesus?" Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos Ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: "Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa?" Jesus respondeu: "Ide à cidade, e procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos." Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: "Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair." Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: "Senhor, será que sou eu?" Jesus respondeu: "Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme a Escritura diz a respeito dele. Contudo, ai daquele que traiu o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido." Então Judas, o traidor, perguntou: "Mestre, serei eu?" Jesus lhe respondeu: "Tu o dizes." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos às vésperas de celebrar o Tríduo Pascal, o mistério da paixão, da morte e da ressurreição de nosso Senhor. E o Evangelho de hoje nos prepara exatamente para o que vai acontecer amanhã, a missa da ceia do Senhor, a missa do lava-pés. Jesus está com os seus discípulos e ali acontece coisas maravilhosas. Jesus lava os pés dos seus discípulos, nos dando o seu testamento. Olha, assim como eu fiz, agora é vocês que devem fazer. Quem quiser ser o maior, seja o menor, seja aquele que serve. A autoridade de vocês está no ato de servir. Jesus nos dá a sua presença viva e real na Eucaristia. E Jesus também institui o sacramento da ordem. Mas antes disso, a gente vai ver que aconteceu algo também muito dramático, muito doloroso. Jesus, com tristeza, com uma dor profunda, ele diz: "Olha, um de vocês vai me trair." Dentro dessa história tão bonita da paixão de nosso Senhor, não existe só beleza, existe também tragédia. Existe a traição. E a traição não de um inimigo de Jesus, mas de alguém que ele chamou de amigo. Alguém que ele elegeu, alguém que ele escolheu, alguém que caminhou com ele, alguém que esteve nos momentos
de mais profunda comunhão. Teve coisas que Jesus compartilhou com os discípulos que ficaram ali na comunhão, na intimidade daquele momento, daquele grupo. A gente sabe o que está no Evangelho, mas certamente quem caminha 3 anos com uma pessoa sabe muita coisa nas entrelinhas. Coisas que os evangelistas não conseguiram escrever tudo. Então eu imagino Judas ali caminhando com Jesus para todos os lugares, convivendo perto dele, sabendo, ouvindo as suas pregações, vendo os seus milagres. Então Judas teve tudo, absolutamente tudo, para poder se converter, para poder superar o seu pecado da ganância, da ambição. Mas não. Quando ele viu que Jesus ele não era o Messias dentro dos seus padrões, ele disse: eu não vou mais perder tempo, eu vou ter que ganhar alguma coisa com isso. Esse tempo perdido que eu tive, pois agora eu vou tirar algum lucro de tudo isso. E foi lá. E aí, quanto é que vocês podem me dar se eu entregar Jesus? Jesus era perseguido já pelas autoridades religiosas, eles estavam tramando, querendo saber como é que podiam prender Jesus. E olha só o que acontece. Um dos seus discípulos vem oferecer a oportunidade deles fazerem o que eles queriam fazer. A faca e o queijo na mão, né? Estavam ali, pronto. Casou direitinho o que um queria com o que o outro também buscava. Sabe, gente, meditando esse evangelho, eu fiquei pensando, a questão da nossa liberdade, a nossa liberdade humana. Tem gente que não gosta dessa questão da liberdade. Quantas pessoas já me perguntaram, por que seria mais fácil se Deus dissesse, a gente tivesse que fazer e pronto. Não. Por que Deus criou Adão e Eva livres lá no paraíso? Olha, está aqui tudo, vocês podem comer de tudo, só não pode dessa. Mas não pegou no braço, não obrigou. Porque Deus nos ama tanto, absolutamente tanto, que Ele nos fez livres, até para dizer não a Ele, até para traí-lo, até para negá-lo, até para rejeitá-lo. Deus nos ama tanto que Ele nos deu essa capacidade, essa liberdade. Como a parábola do filho pródigo, que a gente chama de parábola do filho pródigo, eu prefiro chamar de pai misericordioso, né? Parábola do pai misericordioso. Aquele menino que chega para o pai, quero metade da minha herança, o que me cabe, me dê aí, porque eu quero ir embora. O que o pai faz? Dá, entrega. Deus me ama, Ele já deu todas as provas, inclusive deu o seu próprio filho para morrer por mim. Mas se eu quiser dizer não a Deus, eu tenho liberdade para isso. Se eu quiser negar Deus, eu tenho liberdade para isso. Se eu quiser fazer tudo contrário à vontade de Deus, eu tenho liberdade para isso. E Deus não vai me pegar pelo braço e vai me obrigar a ir na igreja, e vai me obrigar a me converter. Não! É tão bonita uma reflexão do cardeal Raniero Cantalamessa, que inclusive eu coloquei no meu livro Caminhos de Reconciliação, que ele diz que o coração do homem, o coração da humanidade, é como aquelas senhas que são compartilhadas. Em alguns lugares existe uma senha compartilhada. 2 pessoas somente sabem a senha. Uma coloca a primeira parte e a outra coloca a outra parte. E aí o cofre se abre. Né? Diz que o coração do homem tem 2 chaves. Uma está na mão de Deus,
a outra está na nossa mão. Deus, ele vira a chave e a segunda volta quem tem que dar sou eu. Ele me dá a graça, mas eu tenho que querer aproveitar essa graça. E aí o Frei Raniero Cantalamessa diz, se tem uma coisa que Deus não pode fazer por nós, é se arrepender no nosso lugar. E isso somente o ser humano pode fazer. Então, se eu quiser morrer no pecado, eu vou morrer no pecado. Se eu quiser trair Jesus, eu vou trair Jesus. Se eu quiser negar Jesus, eu vou negar Jesus. Eu vou abusar da minha liberdade, eu vou fazer tudo que eu não posso. E Deus, por amor, Ele vai nos respeitar. Meus amados irmãos e irmãs, foi o que aconteceu com Judas. Ele abusou da liberdade que tinha. Ele não soube ser livre. Ele não soube aproveitar o amor que estava ali, sendo oferecido constantemente, o amor em pessoa. Jesus, ele não somente tem amor, ele é amor. E ele fechou o coração a esse amor, se desesperou, desacreditou da misericórdia de Deus. Porque se ele tivesse voltado, arrependido, como Pedro, com certeza, tenho uma absoluta certeza que Jesus teria perdoado. E eu acredito que aquele grito, como diz o próprio Frei Raniero também em uma pregação sobre Judas, ele disse, olha, aquele grito, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, aquele grito se estendeu também a Judas. Mas a gente precisa cuidar como estamos usando a nossa liberdade. Para amar a Jesus ou para rejeitá-lo? Para amar a Jesus ou para traí-lo? Essa resposta só você pode dar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos dê o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra chegar a mais e mais corações. Desejo já a cada um de vocês um abençoado e iluminado tríduo pascal. Eu vou disponibilizar aqui nas minhas redes sociais os horários de missa. Quem quiser me acompanhar nestas celebrações, vai ser uma grande alegria ter a sua presença aqui. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.